Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Como vocês podem ver, a equipe da TV Síndico Legal está seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde referente à pandemia do novo coronavírus. Diante disso, os nossos programas estão sendo gravados através de lives e videochamadas, com uma equipe reduzida, utilizando máscaras e fazendo a higienização com álcool em gel. Tudo para continuar levando bons conteúdos para vocês. Antes de começar, você que não se inscreveu no nosso canal no YouTube, TV Síndico Legal, se inscreva. Deixe o seu comentário, o seu like, para nos incentivar a levar bons conteúdos para vocês. Está começando mais um painel condominial. Nós temos acompanhado o desenvolvimento do projeto de lei 1179/2020, que foi proposto pelo senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, e que recentemente foi sancionado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse projeto ele se tornou a Lei 14.010/2020, que traz algumas transições referentes ao direito condominial. Para continuar a nossa série de entrevistas falando sobre esse projeto e essa nova lei, nós convidamos o presidente da Comissão de Direito Condominial de Goiás, o Dr. Caio César. Dr. Caio, seja bem-vindo ao programa Painel Condominial de hoje. Obrigado pelo convite. É com muita satisfação que me dirijo a esse canal, que tem levado muita informação e cidadania a todos do segmento condominial. Transmito também, desde já, o meu carinhoso abraço a quem o dirige, meu colega, Dr. Miguel Zain. Obrigada. Dr. Caio, a gente sabe, tem acompanhado também, que esse projeto ele trouxe muitas normas, muitas medidas que foram sancionadas, algumas vetadas, mas também trouxe muitas expectativas durante todo esse processo de trâmite e também muitos conflitos dentro da área condominial. Como que está a situação de Goiás referente a esses condomínios e essas medidas? Nós ficamos, acho que nós aqui de Goiás, como todos os que militam neste segmento, apreensivos com o teor dos dispositivos que seriam enfrentados aí pelo presidente da República, seja para sanção aberta. Uma breve aqui, rememoração, em razão desse 1179, ele que é de relatoria do senador Antônio Anastasia, ganhou um substitutivo através do relator na Câmara de Deputados, que é o deputado Henrique Missas, pelo Estado de São Paulo, e aí, quando devolvido ao Senado e encaminhado logo o ato subsequente ao presidente para a sanção aberta, quase no apagar das luzes, ali às vésperas de ser sancionado de forma tácita pelo lapso de tempo, né, após 15 dias no silêncio do presidente, ele é tacitamente sancionado, acabou sendo vetado o seu artigo 11. E aí o artigo 11 dizia, doutor Reá, que nos casos em que o síndico entendesse por bem impedir o acesso de visitantes ou de outras pessoas a determinada unidade privativa, bem como a utilização dos espaços comuns, ele poderia fazer de forma unilateral. Esse artigo 11, que acabou sendo vetado aí nos termos da sanção do presidente, né? Acredito que foi feliz, acredito que acabou atendendo aos anseios de muitos doutrinadores, e aí eu posso dizer que, embora entendesse a boa intenção do legislador, ela feria um princípio muito, muito caro a todos nós, que é o princípio ou uma máxima constitucional, que é o direito de propriedade. E aí, ferindo o direito de propriedade, embora a gente o admita como sendo um direito limitado e que deve sofrer, sim, algumas imposições ou algumas imposições até em razão do interesse coletivo, ele não poderia passar da forma com que estava. É bem verdade que no que tangia aí as áreas comuns, alguma coisa poderia ter sido mudada, mas poderia acabar ganhando este reforço. Muito embora também, vale dizer, que os poderes que seriam ali estendidos ao síndico, ou os poderes que poderiam ser incluídos ao artigo 1348, essa era a vontade do legislador, dando maior peso ou maior força ao síndico de condomínio, muito embora tenha sido vetado, eu entendo que lá já previu essas condições, tanto no 1348 como no 1336 do Código Civil, de modo que o síndico já tem autonomia suficiente para poder impedir a utilização das áreas comuns diante do momento que nós estamos vivenciando. E Goiás tem sido, assim,
Goiás tem sido duro, os condomínios aqui não têm flexibilizado e é essa o nosso entendimento também e a nossa orientação. Doutor, existe algum decreto municipal ou estadual para os condomínios que deem alguma recomendação para os síndicos e condomínios estarem lidando durante esse período da pandemia? Existe sim. Existe o decreto 9656, que no seu artigo 3º, inciso 1, inciso 1º, determina o fechamento das áreas comuns de modo geral, não havendo flexibilização em relação a nenhum espaço, seja ele para playground, academias ou qualquer outro. Muito embora aqui a gente tenha tido uma particularidade, onde por meio de uma ação civil, uma ação coletiva, o sindicato das academias ingressou no Poder Judiciário aqui pedindo para que fosse possibilitado a abertura das academias, aquelas voltadas ao público geral. Então, o Poder Judiciário aqui o admitiu, concedeu a liminar e muita gente queria levar isso para dentro dos condomínios, o que não é verdade, né? Aquela ação só produzia efeito às partes e as partes eram sindicalizadas, mas gerou muito desconforto, gerou muito burburinho e aí acabou o Ministério Público promovendo uma nova ação, né, querendo que fosse revisto os termos, e aí nos termos do recurso aqui no Poder Judiciário Estadual ficou mantido, mas no STF acabou caindo essa liminar. Ok. E o senhor concorda com esses decretos? O senhor acha que esses decretos eles vêm para ajudar o síndico durante essa gestão da pandemia? Eu entendo que sim. Na verdade, nós não podemos deixar o síndico, embora ele tenha esses poderes já de forma bem clara, consistentes nos termos do 1340 e 1336, conforme eu já havia adiantado, um que fala dos poderes do síndico, o 1303 fala das responsabilidades dos condôminos. Eu entendo que isso é, sim, um reforço muito relevante. E até mesmo porque a gente que milita no segmento condominial, a gente sabe que, embora o síndico tenha esse poder, dificilmente ele terá amparo, porque as convenções datam de períodos mais antigos, de datas pretéritas, e claro, nenhum de nós havíamos previsto, imaginávamos sequer viver um cenário como este que a gente ora enfrenta. Então, como as convenções não tinham e não têm essa possibilidade, essa previsão, eu vejo muita dificuldade de querer aplicar qualquer sanção ao condomínio. Então, os decretos acabam dando respaldo justamente nesse sentido. Criar uma norma e aí o Estado pode interferir naturalmente em razão dessas situações. E aqui o decreto foi muito feliz, ao meu ver. Doutor, voltando a falar sobre o projeto de lei, uma das sanções aprovadas pelo presidente foi a questão das assembleias virtuais. Ele aprovou que fosse implementado em alguns condomínios, os condomínios que gostariam, né, a implementação dessas assembleias. O senhor aprova isso? Como que está a questão em Goiás dessas assembleias? Os condomínios estão implementando ou estão optando por prorrogar, tendo em vista que grande parte dos condomínios precisam fazer as assembleias no começo do ano para decidir sobre eleições, sobre previsão orçamentária, prestação de contas. Como que está a situação das assembleias nos condomínios de Goiás? Os condomínios de Goiás se adaptaram de forma muito rápida e com muita prudência. No começo se discutia se poderiam, no silêncio das convenções de condomínio, das normativas internas, o síndico lançar a mão desta ferramenta, e aí a gente foi entendendo com o avançar do tempo, e agora, mais do que nunca, respaldado pelos termos do artigo 1179, pela Lei 14.010, né? Agora Lei 14.010, no seu artigo 12, essa possibilidade. Aqui em Goiás, vários dos condomínios têm, sim, utilizado as assembleias virtuais. Penso que com muita cautela tem cumprido as determinações, quais sejam, verificar se quem vota é o condômino, certificar se a unidade correspondente está adimplente ou não, certificar se quem, porventura, outorgou poderes por meio de procuração para se fazer representado é o legítimo proprietário, o detentor do domínio. Então, tudo isso tem sido observado aqui e eu acredito que as assembleias estão sendo feitas com regularidade. Inclusive, a gente tem sugerido, e aqui em Goiás, os cartórios têm atendido, fazendo, inclusive, as atas notariais dessas assembleias mais calorosas, mais polêmicas, quais sejam as de eleição de síndico, de prestação de contas, justamente para ter uma visão imparcial aí de um servidor público
quem goza de boa fé, né? Doutor, em relação aos vetos, uma das questões que estava no projeto de lei era dar ao síndico o direito unificado de restringir tanto a área comum, tanto a área privada, as unidades privadas. E aí eu queria saber, o senhor concorda com esse veto, com a razão do presidente? Qual que é a sua opinião referente ao veto das restrições de área comum e área privatizada? Eu acabei me antecipando, eu acredito que essa é de fato uma necessidade que havia. Conforme eu disse há pouco, o presidente da República ele tinha que ter esse cuidado justamente para a gente não ferir algo muito caro a todos nós do meio jurídico. Por mais que a intenção do legislador ali fosse justamente dar respaldo ao síndico para que pudesse obstar ou impedir a utilização destes espaços, ele feria, por vezes, aí, ou poderia vir ferir um direito que não caberia, nestes casos, maiores flexibilizações, que seria o direito de propriedade. Eu não posso admitir que o síndico amanhã me impeça de receber minha mãe, de receber meu irmão com seus filhos, ou alguma pessoa próxima a mim, e que por este simples fato não exponha ninguém a absolutamente nenhum risco. Então, eu entendo que neste aspecto foi feliz. Volto a dizer, poderia ter tido uma revisão no inciso 2 que dava maiores poderes relativamente às áreas comuns. E aí eu acho que o veto, na sua integralidade, talvez tenha prejudicado o síndico. Mas no inciso 1, eu entendo que o presidente foi muito feliz. E o veto referente ao projeto de lei 1179/2020, que fala que dava o direito do síndico unificado para restringir tanto áreas comuns, tanto as unidades privadas. O senhor concorda com esse veto? O senhor acha que a razão do presidente foi cabível, foi correta? Eu falava há pouco, e aí eu até me antecipei, justamente no sentido de entender que no que consiste o inciso 1 do artigo 11, que foi o objeto do veto dessa Lei 14.010, que procede aí o projeto de lei 1179, eu entendo que o presidente foi muito feliz. De fato, eu não posso conceber a ideia de que o síndico teria poder para interferir na utilização da minha propriedade de forma exclusiva e ao seu alvitre. Então, eu penso que isso é uma questão que me preocupava muito, e não só a mim, a todos os operadores do direito, a todos os doutrinadores com quem tive a oportunidade de falar, professores. Agora, com relação ao inciso 2, que tratava das áreas comuns, esse eu entendo que o presidente poderia até sugerir uma alteração de texto, algum substitutivo, algo nesse sentido, mas deveria preservar a essência. Eu entendo que ele, quando eu digo ele, o síndico, embora já tivesse previsão para poder impedir a utilização de forma indevida, ao menos neste momento, né, e de forma exclusiva, relativamente às áreas comuns, eu entendo que esse reforço seria, sim, importante. Então, os termos do inciso 2 desse artigo 11, eu acredito que poderia restar aí aproveitado. Doutor, muito se tem ouvido durante todo esse período, desde que começou a pandemia do novo coronavírus, sobre o direito condominial, tendo em vista que muitas pessoas estão ficando em casa, estão evitando aglomerações, estão em isolamento social, seja por home office ou até mesmo estudando. E muitas pessoas moram em condomínios. Então, o senhor acha que, por conta disso, o direito condominial tem sido mais valorizado durante essa pandemia do coronavírus aqui no país? Sem dúvida nenhuma. Eu até acho mais, doutor. Acho que ganhou maior importância ou maior atenção, não só dos condôminos, mas também dos legisladores. A gente viu que em várias matérias os condomínios foram afetados. Inclusive, a multipropriedade, que é algo muito novo, já goza de possibilidade de realização de assembleia virtual. As sociedades anônimas, que datam de 76, salvo melhor juízo, já tinham possibilidade das assembleias por meio híbrido, utilizando-se por parte ou na sua fase inicial da forma virtual. Então, nós tínhamos vários dispositivos e o condomínio não tinha nada tratando absolutamente disso. Nós tínhamos projeto de lei, um deles era o 548, de autoria da senadora Soraya Tronic, Mato Grosso do Sul, mas nós não tínhamos. Então,
o avanço foi grande. Embora o tempo seja curto, eu digo curto, mas 90 dias, vários avanços, inclusive avanço legislativo, embora esse período curto para esses avanços cause impactos, e aí impactos que provocam um grande desconforto na nossa rotina. Então, não quero dizer que o período de pandemia seja curto, quero dizer que o período para os avanços legislativos surpreende a todos nós que operamos o direito. E vejo que direito, aí nós estamos falando de um projeto de lei, um deles, inclusive, um novo projeto de lei, inclusive de autoria do Luiz do Carmo, que é senador aqui pelo estado de Goiás, para tratar da questão da violência doméstica, algo que cresceu nos condomínios, e agora, embora a gente tivesse legislações estaduais, ou seja, nós tivéssemos aí estados de Minas Gerais, Paraná, o meu vizinho aqui, o Distrito Federal, Rio de Janeiro, salvo engano, dentre alguns outros, já tinham legislação para tratar desse tema. Agora já está um projeto de lei para falar dessa matéria em âmbito nacional. Então, quer dizer, o condomínio acabou ganhando maiores olhares, e olhares, volto a dizer, não só daqueles que militam nesse segmento, não só aqueles que atuam, nem aqueles que moram nesse tipo de propriedade, mas também de todo o legislador, de todo o Poder Judiciário, dentre tantos outros. Doutor, para finalizar, qual que é a sua recomendação como especialista na área do direito condominial para ajudar os síndicos e condôminos a lidarem com os conflitos e também a superar esse momento que está sendo tão difícil para todas nós? Eu não tenho a menor dúvida que o caminho é o diálogo. A gente está vivendo um momento atípico, onde o ideal seria que a gente pudesse discutir, apresentar todas as possibilidades ou as variáveis possíveis a uma assembleia de condomínio, e essa assembleia, de forma democrática, republicana, decidir o que seria melhor. Nós estamos vivendo um momento que essa oportunidade nos foi tolhida, e diante desse cenário, nós temos que pensar de forma rápida e eficaz. E aí, quando eu falo nós, é o corpo administrativo, que deve estar bem assessorado pelo seu departamento jurídico e outros prestadores, seja do segmento da contabilidade, de outras searas, mas isso tudo tem que acontecer de forma aberta, transparente e sempre nos interesses comuns, agindo nos interesses da coletividade. Então, penso que, sem dúvida nenhuma, esse é o legado que essa pandemia irá nos deixar, que esse momento infeliz, pelo menos isso a gente deve extrair, que são os avanços, as possibilidades e a importância da figura do síndico. Agora, mais do que nunca, a gente percebeu que o síndico ele teve que, de forma muito cautelosa e de forma individualizada, decidir o que deveria ou não ser feito. E eu fiquei muito surpreso com a resposta que foi dada por esses profissionais. Na sua grande maioria, mas grande maioria de fato, as decisões foram muito oportunas. Então, eu acho que disso tudo, essa é a grande lição, é o que nós vamos tirar pós-período pandêmico, viu, Torreia? Essa foi a nossa entrevista de hoje, continuando falando sobre o assunto da Lei 14.010/2020. Obrigada, doutor Caio, pela participação aqui no programa Painel Condominial de hoje. E eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, ratifico aqui a minha admiração pelo trabalho que é desenvolvido aí por toda a equipe Síndico Legal, grupo que eu tanto admiro e que eu faço questão de acompanhar os trabalhos, porque sei da isenção e da seriedade. Essa foi a entrevista de hoje. Você pode ver as outras entrevistas no nosso canal no YouTube TV Síndico Legal. Também acompanhe os nossos conteúdos exclusivos de leis e gestão condominial no portal síndicolegal.com. Estamos nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E lembre-se, use máscara, evite aglomerações e também utilize o álcool em gel. Até o próximo programa.